Então hoje eu quero falar sobre perspectivas da ceia do Senhor. Então você pode abrir sua Bíblia ou acompanhar aqui atrás, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, pode colocar já meu PowerPoint, que diz assim, o apóstolo Paulo falando, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse é o cálice e a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão. Coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para si juízo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Glória a Deus. Eu quero também, para os irmãos que estão assistindo em casa, os irmãos aí de Mojimirim, Carapicuíba, enquanto estiver ministrando, você pode preparar na sua casa aí, né? Quem está online, você pode preparar na sua casa aí a ceia, tá bom? Você pode separar um pão, fazer um suco aí de uva, e logo mais nós vamos cear. Então você que está em casa, você pode ir a preparar também, tá? Quero mandar um abraço para os irmãos aí, a tia Cida e o tio Zé Carlos, tenho orado muito por eles, por vocês, tá? E obrigado por estar acompanhando toda noite aí o culto. Bem longe a gente está acompanhando o culto. Que Deus abençoe vocês aí. Tá ok? Então, a ceia do Senhor, ela foi instituída pelo Senhor Jesus, né? Quando? Na última noite da Páscoa. Então, o que era a Páscoa? A Páscoa era o símbolo, né, para a igreja cristã, mas para os judeus ainda continua sendo, do livramento que Deus deu do povo ali do Egito, quando foi sair, né, ali do Egito. Isso você pode compartilhar ou ver lá em Gênesis capítulo 12, onde Moisés institui a ceia, né, na morte dos primogênitos. E aí, na última Páscoa que o Senhor participou da sua morte, na quinta para sexta-feira, antes de ir para o Getsemane, ele falou assim, ó, não será mais assim. Né? Agora, o que ele fala? Ele fala assim, agora será instituída a ceia em memória de mim. O apóstolo Paulo, ele não foi um discípulo direto do Senhor. Ele se converteu uns 30 anos depois da morte de Cristo. Só que ele recebeu do Senhor, ele próprio, ele muitas vezes, ele defende o seu apostolado, né? Lá em Atos capítulo 13, ele vai lá com Barnabé, né? Para Jerusalém, para defender diante dos apóstolos, lá o seu apostolado. E ele agora traz revelação que nem Pedro usou falar. E ele falou assim, eu recebi, de quem? Diretamente do Senhor. Quando ele recebeu diretamente do Senhor? 3 anos que ele ficou na Arábia Saudita. Pastor, ele ficou 3 anos na Arábia Saudita? Sim, quando ele se converteu, ele ficou 3 anos lá na Arábia Saudita, né? E excluso só ele e Jesus, né? Então, e como a Páscoa simboliza a libertação do povo, né? Como era escravo dos egípcios, a ceia, na ceia nós celebramos o quê? Sim, a morte e ressurreição de Cristo, mas nós celebramos ou nós falamos da libertação que nós tivemos do pecado, amém? Essa é a ceia, né? É quando nós fomos libertos, né, da escravidão do pecado, do diabo e do mundo. Então, a ceia é uma cerimônia cheia de simbolismo, tipologias, né, repletas de lições espirituais e de confrontos também proféticos também, é a ceia. Então, isso é para nossas vidas. Por isso, quando participamos dessa celebração memorável, né, somos levados a pensar, a avaliar, a refletir, não é? A igreja tem que pregar de tempo em tempo o quê? A ceia, para que serve, ensinar. Hoje é mais uma didática que eu quero dar aqui, né? A ceia tem que ministrar sobre o inferno que existe. A igreja tem que ministrar sobre arrebatamento.
Entendeu? Que o Senhor vai vir. Então nós temos, eu não vejo muito isso sendo ministrado. Então eu tenho essa preocupação de ministrar isso para os irmãos. Então eu quero falar sobre as perspectivas, né, de 3 visões da ceia hoje, né, para ser bem breve, para a gente ter mais louvor aí com os irmãos, né, com o João ministrando aí. Então a primeira perspectiva, pode colocar aqui, não é? Pode passar. A primeira perspectiva é do passado. Amém? Então, segundo o apóstolo Paulo, a primeira visão que devemos ter da ceia do Senhor é uma visão do que aconteceu, né? Então eu quero falar passado, presente e futuro. Então, aqui embaixo aqui do passado. Então a perspectiva que nós devemos ter da ceia é uma perspectiva do passado. É aquilo que aconteceu quando nós celebramos, né? Quando nós lembramos, né? É o que? É uma retrospectiva, né? Então a perspectiva, né, é algo que acontece agora, mas no passado é uma retrospectiva. Então quando você celebra a ceia, você tem que entender na sua mente que nós devemos olhar para o passado, né, e ver o que a Bíblia diz sobre isso. Então, né, quando lá em 1 Coríntios, capítulo 11, 26, pode passar aqui, 1 Coríntios 11, 26, diz assim, estareis anunciando a morte do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 11, 26, diz, quando nós ceamos, o apóstolo Paulo diz, né? Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, antes que foi traído, pegou o pão, né? Partiu e deu a todos, né? E no versículo 27 diz, estarei anunciando a morte do Senhor. Então, não podemos participar da mesa sem voltar a 2000 anos atrás e entender o que Jesus fez. Por que nós ceamos, né? Não podemos não olhar para trás. E quando olhamos para trás, o que é que nós vemos, né? Pode pôr o primeiro ponto aí, pode passar. Vemos um Deus esvaziando da sua glória, né? Vemos um Deus esvaziando da sua glória. Porque, pode passar para mim, Filipenses 2, versículos 5 e 8. Ao 8 diz assim, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser semelhante, mas vaciou, assumindo a forma de um homem, e vieram aqui para morrer, né? Reconhecendo em figura humana, e assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Que morte? Morte de cruz. Não é? Então, Jesus estava na glória com o Pai, Deus sentado, e ali ele teve que se esvaziar. Hebreus diz que ele teve que aprender, porque ele nunca esteve no meio do pecado, né, da morte, de coisas terríveis, e ele teve que aprender a ser um embrião. Um Deus teve que aprender a ser um embrião, ele teve que aprender a ser uma criança, no útero de uma mulher. Para um Deus isso é coisa assim que não dá nem para pensar, não dá nem, eu nem tenho. Eu consigo imaginar, mas não consigo nem expressar de tão tudo que o Senhor fez, e não dá tempo também de explicar também hoje, né? Então, como pode um Deus tão glorioso abrir mão da glória, toda a glória que ele tinha diante dos anjos, né, e do Senhor por nós, né? Na cruz do Calvário, ele abdicou, ele abriu mão, ele se neutralizou, ele se auto-aboliu para se tornar homem, né? Tudo o contrário do diabo. O diabo quis se tornar Deus, né? Lúcifer, capítulo Ezequiel 28, né? Quis se tornar Deus, mas ele não. Deus quis se tornar um homem. Tudo ao contrário a Lúcifer. Então, isso nós devemos entender quando nós olhamos para trás. O segundo ponto, pode passar, vemos um Deus sofredor, né? Ao assentar-se ao redor da mesa do Senhor, devemos voltar e olharmos para o Calvário. Devemos relembrar o quanto Jesus sofreu por nós, o quanto, né? Lá em Isaías 53, versículo 3 ao 5, né? É desprezado, rejeitado, né? Entre homens de dores, sabia o que era padecer. Era aquele como nós, escondíamos o rosto para ele, né? Antes no versículo 1 diz que ele veio como raiz de uma terra seca, sem beleza nem formosura, né? Certamente ele tomou sobre si, versículo 4, nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, né? Mas ele foi ultrapassado pelas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos dá paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então veja só o que Jesus fez. Ele foi açoitado no nosso lugar.
Ele foi humilhado em nosso lugar. Irmãos, é terrível ser rejeitado, né? Ele foi, esses dias eu estava imaginando assim, no trabalho, estava trabalhando, eu falei, não pode, né? Às vezes, a gente, na nossa carnalidade, nossa humanidade, a gente quer tantas coisas dos outros assim, né? E a gente quer muitas vezes honra, e de repente a pessoa não faz como a gente quer as coisas, a gente fica nervoso. Eu falei assim, mas e Jesus? Que foi tão humilhado, tão rejeitado, né? Não precisava passar por nada disso. Jesus, ele estava tão em aspersão, tão lá em cima em um momento, em outro momento estava tão lá embaixo, né? A pessoa cuspindo na cara dele, assim. Um homem que deu de alimentar para mais de 7.000 pessoas, que fez tanta coisa boa, né? E não foi reconhecido por nada do que fez, e no final ficou com um discípulo, João, e a mãe do lado só, e o restante deixou ele, entendeu? Então, né? Temos que ver isso. E terceiro ponto, vemos um Deus que nos ama incondicionalmente, né? Então, quando nós sentamos na mesa do Senhor, nós devemos entender que tudo isso que Ele passou, por mais que eu dê só uma pincelada de cada parte, é um Deus que nos ama incondicionalmente. Como diz Filipenses, né? Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, se esvaziou, e não só se esvaziou, além de se esvaziar, Ele padeceu, sofreu, foi humilhado, rejeitado, homens de dores. Ele tinha dor como nós, né? Tinha dor, não é porque ele era 100% homem, 100% Deus, que ele não tinha dor. Ele teve dor como nós, né? E ele é interessante, assim, é muito bom assim, a gente saber que a alma de Jesus nunca foi corrompida, nem tocada. Você não vê um Jesus, né, um homem, um Deus, né, com um ranço, ou com problemas, né, psicológicos, com depressão, com ociosidade, né, com raiva. Você não vê isso, não vemos isso em Jesus. Isso é lindo demais ver isso em Jesus, né? Então, nós temos que ver uma pessoa, um Deus que nos ama incondicionalmente, né? Em Romanos 5, mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Deus, né, mandado seu Filho morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores, né? Então ainda éramos, né? Sendo nós ainda pecadores. Sabe, irmãos, você fazer alguma coisa para quem merece, né? Até emprestar um dinheiro, de repente você até pensa, né? Mas a pessoa merece, tal. Mas para quem não merece? E para quem é ruim? Né? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por mim e por você quando nós éramos pecadores. Ele não tinha certeza se nós iríamos aceitá-lo ou não, simplesmente ele morreu, né? Ele deu a sua vida, como disse para Pilatos: você não tira a minha vida, ninguém pode tirar a minha vida, eu oferto a minha vida, eu dou a minha vida, né? Falou para Pilatos. Então, não havia nenhum bem em nós, né? Nós éramos totalmente inimigos de Deus, pecadores terríveis, né? E quando você não queria orar, quando você não queria ler a Bíblia, quando você não queria nada disso, Ele morreu por você, né? Quando você não queria, né, fazer nada para Ele morreu por você. Então, é maravilhoso você ver isso e olhar para ser dessa maneira, né? É por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: o amor de Deus, né, o amor de Cristo nos constrange. Irmão, se você entender o amor de Cristo, você fica constrangido. É muito amor, é muita coisa, você fica constrangido, né? Em tanta doçura, em tanta bondade, em tanta meiguice. É muito meigo Jesus, é muito amável, é muito doce, ele é muito generoso, né? É um gentleman, né? É uma pessoa assim que dá. Às vezes eu fico nas minhas reflexões assim, eu fico pensando, eu fico lendo a Bíblia, meditando, né? Às vezes eu não leio, mas eu fico dentro do carro dirigindo, eu fico pensando em Jesus assim. E de repente eu falo, mas como Jesus é muito lindo, é muito maravilhoso. Como pode, né, ser uma pessoa assim tão, se abdicar de tudo isso, né, abrir mão de tanta vida, né? Irmãos, eu estou com 52 anos, né? Eu ainda quero viver muito, ainda eu tenho muita vida pela frente. Eu tenho meus sonhos ainda com muita vida pela frente, né? Mas imagina abrir mão da vida com 30 anos de idade. No auge, no apogeu, né? É no ápice da pessoa. Ele abriu mão de tudo, né? Então nós precisamos olhar para nós mesmos e ver quem somos em Cristo Jesus, né? E quem nós somos, né? Então,
eu quero que você entenda uma coisa, né? Quando você olha para isso aí, você tem que valorizar isso. Porque às vezes nós vamos para a igreja, mas nós não valorizamos quem Jesus é na igreja. Mas como é que eu não valorizo quem Jesus é, pastor? Quando você não valoriza aquilo que Ele fez por você. Porque quando você... Sabe, irmãos, não dá mais tempo para ficar com mimimi, com coisinha, sabe? É só olhar para a cruz, só olhar para Jesus, não tem mais tempo para mais nada. Morreu no Brasil mais de 500 mil pessoas, entendeu? Quando você olha para isso aí, não dá mais para pensar, sabe? Não dá mais para ter esses probleminhas, sabe? Fúteis, frívolos, pequenos, medíocres, sabe? A gente tem que crescer. E como é que eu cresço? Como é que eu entendo isso, pastor? Bom, a primeira coisa, para você valorizar a cruz, olhando para trás, entender, você não é o que o mundo diz que você é. Primeira coisa. Olha, irmãos, quando eu olho para Jesus, acontece uma coisa comigo, né? A pastora fala assim, às vezes parece que você está pregando com raiva. Eu estou pregando com raiva, às vezes. Né? Raiva de quem? Eu tenho raiva do diabo, sabe? E raiva do diabo que o diabo faz com a vida das pessoas. Então, automaticamente, eu sei que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, como preguei domingo passado, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, né? Que realmente, né, nós não podemos tomar as coisas carnais, e sim as coisas da visão espiritual, mas, às vezes, a gente não tem jeito, a gente foca a pessoa, a gente vê que aquela pessoa poderia estar melhor. Quando eu vejo um casamento destruído, eu fico com raiva, às vezes. Por quê? Porque aquele casamento não era para estar destruído, era para ser um casamento abençoado. Mas aí eu vou para casa, eu olho e Deus muda o meu coração, e aí eu não olho mais o casamento da pessoa em si, os erros dentro do casamento, mas eu olho para aquele que está atrás, que é o diabo. Aí eu consigo ministrar novamente na vida das pessoas, né? Então o que acontece é que as pessoas, elas vivem muito pelo que as outras dizem delas, né? E isso, a rede social só veio exacerbar ainda mais isso, né? As pessoas, eu vejo pessoas que ela tira a foto dela todo dia. Ela quer mostrar alguma coisa que, de repente, não precisa disso. Não precisa tirar as fotos de mim, eu não preciso tirar a minha foto de mim todo dia, né? Eu falei, eu estava na célula, né? Eu falei assim, antigamente a vida era mais simples, eu estava ministrando sobre a vida antigamente, porque antigamente a gente não precisava tirar foto da comida, né? Agora não, toda comida tem que tirar uma foto. É esquisito isso, viver assim, né? Essa mente. Então, para mim ainda é complicado, porque eu sou uma pessoa ainda, né? Mesmo que eu tenho bastante, eu entendo muito das coisas hoje, tecnologia, eu entendo muito da visão da igreja e da visão do mundo hoje, mas eu sou uma pessoa que fui criado na moda antiga, não fui criado na moda de hoje. Fui criado na moda antiga, filho neto de cearense, né, e criado numa situação cearense, grotesca, grosseira. Mas, pela misericórdia do Senhor, né, eu trabalhei em mim mesmo e eu consegui me incluir na sociedade pós-moderna. Então, nós vivemos numa sociedade pós-moderna, né? E eu não sou o quê, Fefe? Gringe. Então, não sou gringe, entendeu? A Fefe falou, eu sou. Vocês sabem, né? Pouco sabe, né? A mulher sabe o que é, pouco não sabe. Mas eu não sou. Entendeu? Eu sou o cara. Então, você não é o que o diabo diz que você é também. E você não é o que as pessoas dizem que você é. E você é o quê? Você é o que a Bíblia diz que quem você é. Como? Em Cristo. Amém? Não é só que a Bíblia diz que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é em Cristo. Se você não viver isso, você está recusando aquele que morreu por você. Então você tem que viver muito bem. Você tem que viver o quê? Cristo. Quando você vê as pessoas que vivem em Cristo, sabe como é que elas vivem? Elas vivem a vida boa. Por quê? Ela vive sem cansaço, sem peso, vive livre. Ela vive livre. Eu estava imaginando o casamento do Jó, eu vi lá, né? 3 anos, Jó. Vai fazer 4, né? E estava mentindo, então eu falei. Aí hoje, eu nem sabia que a minha está aqui hoje mesmo, né? A Andressa que trouxe. Aí vi lá no aniversário dele. Falei assim, o cara foi casar, não tinha nada, de repente o cara foi para um avião, tudo, né? É Cristo. Levou aí para um lugar que eu vou ainda naquele lugar lá. É Cristo. Então a pessoa vive a vida sossegada. Quando eu não era crente, eu trabalhei com crente. Eu ganhava 4, 5 vezes mais que ele. Eu vivia todo, sabe, enrolado e tal. Ele ganhava pouco. Irmão, ele andava bem vestidinho. A marmitinha dele sempre com a carninha boa e a minha sempre faltando alguma coisa.
O cara vive bem demais. Aí eu não sabia, eu não conhecia o Badra. Eu falei assim, você vai? Eu falei assim, lá no Miguel Badra. Eu falei, ó, já ouvi falar disso aí, mais ou menos, mas o negócio deve ser ruim. E é onde que é? No alto ou no baixo? No baixo. Eu falei, misericórdia. Agora eu estou aqui no Miguel Badra abaixo, né? Morando aqui, vivendo aqui. Mas ele vivia muito bem, irmãos. Por quê? Cristo. Cristo na vida dele. Eu falei, eu queria ser simples e abençoado desse jeito, né? Então, a outra coisa, né? Eu sou, né? A Bíblia diz que eu sou, né? Então o que acontece? Você tem que falar, eu sou vencedor, eu sou justificado, eu sou filho de Deus, eu sou nova criatura, eu sou abençoado, porque eu sou, entendeu? Isso aí eu estou falando, irmãos, não é de hoje não, mas sabe, cada vez mais que eu falo, mais revelação eu tenho, e você tem que ter também, eu tenho que viver isso no meu cotidiano. Então o que é? O que eu tenho, né? Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho salvação, eu tenho herança, amém? Eu tenho vida eterna, irmão, só em ter vida eterna já é tudo. Eu tenho herança, eu tenho salvação. O que a Bíblia diz que eu posso também. Então eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então o que a Bíblia diz que eu posso? Eu posso todas as coisas que me fortalecem, eu posso vencer o mundo, eu posso vencer o diabo, eu posso e já venci o pecado. Já venci o pecado não tem mais força sobre mim. Então declare comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso. Glória a Deus, dá uma glória a Deus aí. Então quando você se aproxima da mesa do Senhor, para participar da ceia, você precisa olhar para dentro de si mesmo, e ver você como Deus te vê. Você tem que ver como Deus te vê, não com os olhos naturais, não baseado nas limitações pessoais, sabe, irmão, mas baseado, né, naquilo que Cristo já está formando e já fez em você. Então, quando você olhar para dentro de você, toda vez você tem que falar, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Você tem que falar sempre isso, sempre, né? Então, como, sabe, irmãos, como um banquete, né, para quem tem vida eterna. Você tem que olhar para a ceia como um banquete para quem tem vida eterna. Eu estava para pegar um versículo que eu sempre lembrava de cabeça, agora não lembrei. Eu quero que alguém me ajude aí, e vamos colocar aqui. Em Apocalipse diz da ceia que vai ter. Então essa ceia aqui é uma ceia que todos nós podemos participar, e é para participar. Eu vou ministrar isso aqui. Mas essa aqui é a chave. Fala para o seu irmão, essa ceia é a chave. Eu nunca mais mandei você falar para o irmão, né? Que eu estava tentando não falar mais isso, mas eu tinha que falar dessa vez. Essa é a chave. Que chave? É a chave da outra ceia. Qual é a outra ceia? Essa que nós participamos. Mas vai haver uma que lá em Apocalipse diz que só entra os convidados. Só que é convidado. Então vai ter pessoas que vai querer entrar naquela ceia. Não vai poder. Por quê? Porque só quem foi convidado. Então essa aqui é uma ceia livre. Então participe. E a outra é só convidado. Só que essa aqui é a chave. Então, é como um banquete, sabe, espiritual. Então, só os famintos espirituais devem se alimentar da ceia de Cristo, né? É como um banquete que exige discernimento, né? Lá no capítulo 11, versículo 29, né? Diz assim, pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para quê? Para juízo, para condenação. Então, sabe, irmãos, eu tenho que ter discernimento, mas qual é o discernimento que eu tenho que ter? Eu tenho que ter discernimento do meu pecado? Não. Eu tenho que ter discernimento do que é a ceia. O que é esse ato profético? Esse simbolismo, não é? Achou aí? Coloca aí Apocalipse 19, 9. Então, enquanto você coloca aí, então, se falharmos em discernir a obra de Cristo, que Ele fez na cruz, o seu próprio corpo, estaremos comendo e bebendo juízo, ao invés de bênção. Então, e disse-me, escreve, olha só, bem-aventurados aqueles que são chamados. Essas aí aqui, irmãos, eu não fui na sua casa te chamar, eu coloquei lá um flyer, né? E você viu, e você veio, né? Mas olha só, olha que poder é a ceia. Sabe por quê, irmãos? O que tem no céu que foi da terra para lá?
Você sabe me falar? Porque nada pode subir no céu. Só tem uma coisa. A única coisa que tem no céu é o quê? As marcas. Essas marcas é a única coisa que tem no céu que foi da terra. Porque Jesus ele veio e voltou novamente, né? Como ele voltou, né? As marcas nos pés e nas mãos é a única coisa terrena que tem no céu hoje. A única coisa terrena. Agora, né? Vai ter a ceia. Então a ceia, ela é algo. E a outra coisa que não vai acabar, que vai ter no céu constantemente, é o amor. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 11, né? O amor tudo pode, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E tendo profecia e visões, o amor desvanecerá, se apagará. Mas depois o apóstolo ainda diz assim, né? Mas sobre isso tudo permanecerá o amor. E aí ele fala, o amor jamais morrerá. Ou seja, o amor é aquilo que eu sempre ministro quando eu vou em velório. O amor nunca acabará. O amor pela família sempre vai continuar. E o que acontece lá em 1 Coríntios capítulo, lá em Timóteo, São Licenses capítulo 5, versículo 16, diz, né? Sobre o arrebatamento da igreja. O que acontece é que a ceia é uma coisa que vai haver e vai continuar. Também não vai acabar a ceia. Louvor nunca acabou, continua. Que o louvor que nós temos, o louvor vai subir? Não. O louvor nunca subiu assim como a gente imagina. E não, porque antes de existir louvor na terra, já havia louvor no céu. Então é algo do céu. O louvor do céu não parou. Isaías capítulo 6 diz aí, e Apocalipse capítulo 4. Só falar sobre os serafins que louvam ininterruptamente. Mas, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias da boda do Cordeiro. Ele disse, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, né, aquele que está aqui tomando essa ceia, não tem como não ser chamado. Amém? Já é chamado. Mas tem pessoas ainda que vão querer ser chamadas, mas não vão ser chamadas. Mas que é bem-aventurados? O bem-aventurados é que vai ter uma ceia. E a ceia das bodas, essa ceia vai começar por 7 anos. E quando estiver aqui na terra o arrebatamento, nós vamos para lá, né? E vai começar a boda. O que é boda? Casamento. Tá ok? Isso fala das 10 virgens. Mas nós vamos estar lá sendo chamados para esse momento. E qual é esse momento? Nas bodas vai ter o quê? Ceia. Enquanto aqui tiver, né, os problemas, as catástrofes, as tribulações, nós vamos estar na ceia. E essa ceia, irmãos, é quem é chamado. E depois continuará a ceia. Aí é outro chamamento. Então vai ter alguns que de repente eu não vou afirmar, mas é um conceito meu, que no milênio nem vai poder participar da ceia. Você não está participando aqui hoje? No milênio vai ficar só olhando. Vão ser salvos, vão. Mas eu preparo para a Nova Jerusalém, o milênio, que está lá em Apocalipse capítulo 20. Ok? Mas, outro ponto que eu quero falar, que eu tenho que olhar para isso, né? Como banquete que exige preparo. Né? A ceia é um banquete que exige preparo. Porque lá em Coríntios 11, 27, o apóstolo Paulo diz, porque aquele que come e bebe, né, do cálice do Senhor indignamente, será o quê? Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Né? Ah, mas eu não faço nem sobre a graça hoje, nem sobre quem é salvo. Isso aqui é para salvo mesmo, mas ainda é réu. Né? Não tem um juízo, um julgamento lá no céu, que eu já preguei sobre o trono, né? O trono branco, e já preguei sobre o tribunal de Cristo. Né? O tribunal é para nós, e o trono branco é para aqueles que não entregaram a vida a Jesus. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Né? Que Calvino, coloca aqui a foto do Calvino aqui. Calvino dizia que dignos são aqueles que têm consciência da sua indignidade. São aqueles que reconhecem sua indignidade e confiam no Senhor. O que ele está falando aqui? Né? Eu posso me ver indigno hoje, mas eu participo da ceia. Por quê? Porque eu não confio em mim. Eu confio em quem? No Senhor. Mas tendo consciência da minha indignidade, eu não posso não ter consciência da ceia, do simbolismo dela. Mesmo assim, entendendo o simbolismo, eu tenho que entender que não são meus pecados que me impedem. Por quê? Porque meus pecados, irmãos, já foram todos perdoados.
Esse negócio de todo dia pedir perdão pelos pecados, não precisa, porque você já foi perdoado. Não estou falando que você uma vez ou outra você peça perdão, mas toda hora, Senhor, perdoa muitos pecados, Senhor, perdoa meu pecado. Não, você já foi perdoado para sempre. E o pecado daqui a 20 anos? Daqui a 20 anos que você pecar, já foi perdoado. Entendeu? Já foi perdoado os seus pecados. Então tem que ver como um banquete que deve nos afastar do pecado, em vez do pecado me afastar dele. Então, irmãos, eu vou escrever isso, né, no meu Instagram. Eu quero que vocês compartilhem. Devemos abandonar o pecado por causa da ceia. Amém? Repita comigo. Eu devo abandonar o pecado por causa da ceia, e não abandonar a ceia por causa do pecado. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Por quê, pastor? Porque Romanos 8:1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação mais. Então, pastor, mas eu pequei hoje de manhã, já está perdoado. Você não pode deixar de tomar por causa do seu pecado. Não pode, mas a ceia tem que te remeter a uma santidade. Ah, mas e agora o que eu faço? Seja santo. Como? Tendo Cristo em você. Cristo faz aquilo que você não pode fazer, te levando a um nível que você não pode ir, te dando espiritualidade que você não pode alcançar, vivendo a vida dele em você, vivendo a vida dele em mim. Então, queridos, eu pulei aqui, eu não falei o segundo ponto, né, que deveria colocar atrás, mas colocou, do passado, e eu quero colocar agora o do presente, que eu sou, que a Bíblia diz que eu sou, que eu pulei, eu não falei. Tudo isso que eu falei primeiro ponto, que eu olho para Cristo lá atrás. E hoje eu olho para quê? Para a ceia agora, no presente. Olhando para o presente hoje, eu tenho que participar da ceia. Porque não é o meu pecado que me afasta, que vai me afastar de tomar a ceia. Mas a ceia, ela tem condição de me afastar do pecado. Porque quando eu tomo, eu estou tomando em mim, eu estou colocando no meu corpo, o corpo de Cristo. Estou embebedecendo do sangue de Cristo. Então, quando eu tenho essa consciência em mim, eu entendo que, além de ter Deus habitando em mim, cada mês, no nosso caso, né, que é uma vez por mês nossa ceia, eu dou aquele mergulho em Cristo. Eu dou aquela lavada, né, em Cristo. E aí eu sinto a alegria da ceia em mim. Eu não lembro. Uma vez só que eu fiquei sem tomar ceia. Em todos os meus 27 anos de crente. Eu estava viajando, né? E era ceia da minha igreja, eu não participei. Mas eu não tinha consciência na época que cada crente é um sacerdote. Eu não era pastor nem nada. Se eu soubesse na época, eu ia fazer. Ia parar num bar, num lugar, comprar um vinho, um suco de uva, alguma coisa, um pedaço de pão, com a minha família no meio, ia tomar, entendeu? Ia comer. E essa semana, se você quiser fazer a ceia na cela também, pega essa palavra e toma a ceia. Se quiser tomar ceia na sua casa com sua família, você pode tomar ceia com sua família. Aliás, todo almoço e janta no café devia ser uma ceia. Nós devemos ter a visão da ceia, né? Como o judeu tem. Não é? Como o judeu tem. Não a ceia de Cristo o judeu tem, né? Tem da Páscoa. Não é? Então, o que acontece? Lá em Apocalipse, lá em Coríntios capítulo 11, versículo 28, fala assim, aqui capítulo 27, que come e bebe indignamente, come e bebe para a condenação. Mas, versículo 28 diz o quê? Portanto, né? Coloca para mim aqui, passa para mim aí, versículo 28. Então, mas você olhou, você viu, está em pecado, cometeu deslize, o que você faz? Diz assim, examine-se o homem a si mesmo, vírgula, eu devo me examinar. Eu me examinei. Bom, e aí? Eu tô apto? Não tá. Pastor, por que eu não estou apto? Eu também não vi aqui, não coloquei, mas acho que Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, João chora. Por que João chora? Porque tem um livro com 7 selos que tem que ser aberto. E aí João entra em desespero, que ele quer que seja aberto 7 selos. Mas aí ele olhou para os apóstolos, né? E os apóstolos falaram assim, não sou eu sou pecador.
não sou digno. No céu, não sou digno. Olhou para os patriarcas, olhou para Jacó, olhou para Abraão, olhou para Davi, entendeu? Não sou digno. Olhou para Miguel, entendeu? Olhou para Gabriel, não sou digno. Olhou para os serafins, não sou digno. E começa a chorar. Aí vem o ancião de turno, que é o querubim ungido, que é a guarda que tomou o lugar do Lúcifer, e ele fala: ei, não chores, porque ninguém é digno, mas morreu um e ressuscitou, morreu como leão, ressuscitou como ovelha, ele está aqui agora, e ele é o único digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Então, irmãos, quem é digno? O apóstolo fala: então, verifique se o homem é a si mesmo. O que eu devo verificar em mim? Se eu sou pecador, se eu tenho condição? Não. O que eu devo verificar em mim? O nível de Cristo que eu estou. O que eu tenho que verificar em mim? O que é a ceia? O que eu devo verificar em mim? Que eu não sei, eu não posso, eu não consigo. O que eu devo verificar em mim? Eu devo verificar Romanos capítulo 6, até o versículo 10. Que Paulo diz: o que eu quero fazer eu não faço. E o que eu não quero fazer, isso sim eu faço. Maldito homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? E agora o que acontece? Se Paulo, que é o apóstolo Paulo, não conseguiu, quem sou eu para conseguir? E a Bíblia diz: examine esse homem a si mesmo, vírgula. E assim, coma do pão e beba do cálice. Mas eu devo fazer uma auto-introspecção. E qual é essa auto-introspecção? Eu saber, irmãos, que eu não sou digno. Mas o Cordeiro que venceu está vivo para sempre. Ele morreu e ele levou o meu e seu pecado. E ele disse: consumado está. Eu estava conversando com a Gabriela essa semana em casa. E eu disse: não tinha um negócio na terra quando o homem pecou. O que não tinha? Não tinha espinhos, não tinha cardos, não tinha brolhos. Não. Aí quando Adão caiu, Deus falou assim: olha, olhou para a serpente e falou: vai rastejar e vai engolir pó. Pó todos os dias da sua vida. O que é o pó? Eu sou pó, você é pó. Qual é o trabalho do diabo? Nos engolir todos os dias. Ele vai engolir o homem. Porque Deus falou: és pó e é pó voltará o homem, né? E aí ele falou que o homem foi feito do pó e falou para a serpente: vai engolir o pó todas as vidas, vai rastejar, vai engolir pó. Falou para a mulher: ah, você agora vai ter filhos com dores, né? E falou para o homem: por causa de você a terra foi amaldiçoada. A terra, a partir de agora, vai produzir espinhos. Não existia espinho. Uma planta ruim. Você vê uma rosa, você vai querer pegar a rosa, você lembra, esquece do espinho, você vai. Ai. Então a rosa é para proteger o espinho. O espinho é para proteger a rosa. Mas o que é o espinho? O espinho é o símbolo do pecado. E o que fizeram então? Jesus levou nossos pecados. E aquilo que foi produzido lá no Éden, por causa do homem, coloca para mim, aí acha aí, Zé. Gênesis 3. Acha alguém. Espinhos e abrolhos. Coloca para mim aí, Gênesis 3, acho que versículo 8. Então, o que acontece é que não existia o espinho na terra. Deus fez tudo, mas não fez espinho. Então o espinho é algo que veio pela queda. O espinho na terra é a personificação ou a criação do pecado. Quando Jesus morreu, colocaram sobre ele uma túnica que tiraram dele e pegaram o espinho que foi produzido pelo pecado. Espinho e escardos também te produzirá e comerás a erva do campo. Então não existia. Não existia. Como ficou esse espinho? Quando chegou lá, não dá para pegar aqui. No dia que Jesus estava lá, sendo açoitado, pegaram o espinho, que foi produzido a partir do pecado, e colocaram na cabeça de Jesus. Ele recebeu. Aqueles espinhos que furou a mente de Jesus, que furou a cabeça de Jesus, foi ele levando com dores, que Isaías, os nossos pecados.
E ele levou o espinho para a cruz. E lá na cruz ele arrebentou com o espinho. Ô irmãos, cada revelação maravilhosa que Jesus nos dá, não é verdade? Por que a coroa de espinho? Porque não existia espinho. Ele tinha que levar o espinho para a cruz. Faca na caveira. No Gólgota. Não está essa pregação aqui, quem vai pegar aí o esboço, tá, irmãos? Bem na mente agora. Então, o que acontece? Então que eu tenho que entender isso hoje. E futuramente. Terceiro ponto, para encerrar. A terceira perspectiva é do futuro. Não é? E essa é espiritual. Que devemos ter da ceia do Senhor. Devemos tomar a ceia olhando para frente. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, pode passar para mim, diz assim, né? Até que ele venha. Quando tem que tomar a ceia? Até que ele venha. Até que Jesus venha, nós temos que celebrar a ceia. Então, a nossa peregrinação espiritual, ela tem um fim glorioso. Diga glória a Deus. Ela tem um fim como? Glorioso. A nossa peregrinação espiritual, né? Caminha para o triunfo final. E qual é o triunfo final? É Jesus voltando na sua glória, né? Então, irmãos, quando eu tomar a ceia, eu devo tomar bradando o quê? Eu devo tomar bradando assim: Jesus voltará. Aleluia. Ele voltará. A sua vinda é certa. Não há dúvida sobre, você não pode ter dúvida sobre a sua vida eterna, você não pode ter dúvida se Cristo vai voltar. Teologicamente não interessa, milenista, pró-milenista, amilenista, entendeu? Não interessa isso aí, cada um tem sua visão teológica, amém? Mas o que todos têm que entender é que nós somos salvos e que um dia Jesus vai voltar para a sua igreja. Então, queridos, né? E eu quero entender que essa volta será breve. Por isso nós estamos aí enviando dinheiro para missões, levantando missionários aqui na igreja, para ir os confins da terra, pregar o evangelho, para que Cristo volte logo. Então, queridos, sabe, isso tem que ficar o quê? Como que vai ser a vinda de Jesus? A vinda de Jesus vai ser como estrondo, vai ser física, visível, audível, palpável, tangente, você vai cheirar. Você vai cheirar o cabelo dele, aleluia. Vai cheirar o cabelo dele. Né? Eu não sei se vai cheirar o cabelo do Dé, mas o Dé vai cheirar o cabelo dele. Estou chegando lá. Então, a sua vida é certa. A sua vida é breve. Toda noite tem que pensar, Jesus está voltando. Quando eu quero comer uma pizza, não tem dinheiro, eu falo, Jesus vai voltar. E no milênio vai ter pizzaria. Eu durmo bem. Aí eu fico mais tranquilo. Não é? Então, queridos, Ele virá para nos dar um corpo glorioso e para estarmos com Ele eternamente e reinarmos com Ele para sempre. Vamos reinar com Cristo para sempre. Né? Então, o melhor, irmãos, sempre estará à nossa frente, sempre. O nosso futuro será sempre glorioso, abençoador. Né? 1 Pedro 1,3 diz assim: bendito de Deus, de Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante o que? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha, uma viva esperança. E qual é a viva esperança? Que da ressurreição, que Jesus virá do meio dos mortos. Então, sabe, todo mundo tem medo do fim. Todo mundo, não é? Mas não vai haver um fim. Em 2010, 2011, falaram que ia sair um filme em 2012. Aí, vocês lembram que todo mundo ficou preocupado, né? O filme saiu. E quando assistiu, muita gente ficou preocupada. Muita gente, né? Sobre esse filme. Então, todo mundo que olha para frente, né? Todo mundo que olha para frente vai ver o quê? Toma uma vacina e logo mais vamos ficar sem máscara. Não vai ficar sem máscara não. Por quê? Está vindo mais um aí. Como é que chama o negócio? O novo que está vindo aí, da coronavírus? Mais uma doença. Aí você olha, aí você toma outra vacina do tamanho de um litro de Coca-Cola. O braço, aí depois tomou, você acabou. Aí vai vir mais uma outra, vai vir um negócio aí do ar.
Quando olha para frente, é morte. Mas a igreja, quando olha para frente, é vida. Quando olha para frente, fala assim, não, Cristo vai vir. Eu quero falar para você uma coisa, entendeu? Eu sei o final. E o final é que Jesus está lá. Se Jesus está no final, irmãos, é bênção. Então não é maldição. É bênção. Então, o cristão olhar para frente e diz, dias melhores virão. Então, por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá choro, não haverá dor, não haverá problema, entendeu? Então, por quê? Porque Cristo vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Eu não tenho tempo aqui, mas leia Isaías capítulo 12, leia Zacarias, entendeu? Leia segundo Tessalonicenses, leia Mateus capítulo 28. Leia sobre a vinda de Jesus. Então o Evangelho me chama para manter a esperança viva em amor e fé. Enquanto também me convida, a otimizar, a minha maravilhosa existência nesse mundo, Eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para manifestar a glória de Deus. Então você vai andar seguro, por quê? Porque a vida, ela no mundo, as pessoas do mundo elas estão muito decepcionadas, muito preocupadas, muito, vivendo assim, sem esperança. Não tem mais esperança para o mundo. E para nós temos esperança, porque Cristo vai voltar, irmãos, Então nós, a pessoa fala assim, eu trabalho, para que você trabalha? Eu trabalho para ganhar dinheiro, pagar minhas contas, tudo mais, e tal, mas... Aí a pessoa estava falando esses dias, mas para viajar não dava, para estar tudo fechado, para ir para o shopping não dava para nada. Então para que trabalhar? Para ficar em casa. Mas e a igreja? E nós? Por que nós trabalhamos? É só isso que a vida se resume? Não é só isso que a vida se resume. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Ele fala assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais felizes de todos os homens. Olha aqui, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos mais infelizes do que todos os homens. Então a minha existência, a minha vida não pode se basear, a sua vida, a sua existência não pode se basear somente nesta vida. A nossa visão, nossa esperança deve basear-se muito mais na vida depois dessa. Isso, teologicamente, chama porvir. Depois do arrebatamento. A vida eterna. Então, a nossa história não acaba aqui, A nossa história vai continuar. E vai continuar muito bem. Irmãos, deixa eu ver aqui que oração. Estou sem aqui, tem relógio aí para me emprestar aí? Celular. Então vamos lá, depois já. Vamos lá. Então, Apocalipse, capítulo 1, o apóstolo João, ele vê o fim. E diz assim, eu, João, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, versículo 9. Versículo 10. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Versículo 18. E aquele que vive, eu sou aquele que vive e estive morto, mas eis que vivo agora, pelos séculos dos séculos. Tenho a chave da vida e da morte. E versículo 19 diz assim, escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então João viu o fim. E a perspectiva que ele tem não é de preocupação. Então qual é o seu fim? O meu fim, se você perguntar para mim, meu fim é nos braços do Senhor. Passa a última aqui de uma menininha lendo um livro, para você só, é bom visualizar. Certa vez uma menina lia um livro, onde o bandido perseguia um rapaz, um garoto. Aí o bandido pegou esse garoto. E ela foi lendo o livro e ela foi ficando preocupada. Aquele livro que... Aí ela leu depois que, ao pegar esse garoto, o ladrão amarrou ele na linha do trem. E o trem estava uma estação antes, chegando. E ela fechava o livro.
Ela ficava apavorada. E fechava o livro e abria. Aí ela pegou e falou assim, ele vai morrer, e ficou muito apavorada. Aí ela falou assim, eu vou logo no final do livro. Aí ela foi no final do livro, né? E começou a ler o capítulo, né? Quando o bandido vacilou lá, né? E no final do livro, né? O menino não morria, né? E o bandido havia sido preso. E aí quando ela voltou lá para o outro capítulo que ela estava lendo na sequência, o bandido vai, pega o menino e agora fala assim para o menino, agora você vai morrer, não tem mais chance para você. E ela com um sorriso nos lábios disse para o bandido do livro, né? Eu não estou mais com medo, seu bobo, eu já sei o que vai acontecer no final. Eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Fala assim para o diabo, não estou com medo. Eu sei o que vai acontecer no final. O meu Jesus vive e triunfa para sempre. E a nossa vida está guardada nele. Para sempre, para sempre. Então quem já viu o final não vai chorar. Não vai lamentar e vai dizer, Maranata, Maranata, vem, Senhor Jesus. Quem já viu o fim está seguro no Senhor. Quando o diabo tentar te assustar você, diga para ele, eu sei do meu futuro. E você também sabe, por isso você está assim desse jeito. Aleluia, glória a Deus, irmãos. O jovem aqui, eu vou ficar de pé. Fala assim para o seu irmão, quem ri por último, ri melhor. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Cristo já preparou para você. Então, para participarmos da ceia do Senhor, precisamos ter pelo menos 3 perspectivas a saber: passado, presente e futuro. Os discípulos de Cristo são privilegiados ao participarem com Ele da ceia do Senhor. Deste modo, ligamos o passado na ceia. Ligamos o passado, amém? Morreu por nós, sofreu por nós, foi para o Gólgota, levou na sua mente o nosso pecado, no seu corpo, morreu, disse consumado está, ressuscitou ao 3º dia. Esse é o passado. No presente, Romanos 8:1 diz que, portanto agora, nenhuma condenação lá, porque lá em 2 Coríntios 5:21 e 25 diz, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Não é pecado. E o futuro é que nós vamos cear com Ele. O futuro é que Ele vive pelo século dos séculos. E João viu a cidade santa e aqueles que foram escolhidos para estar com Ele. E nós vamos estar com Ele aonde? Vamos estar com Ele no arrebatamento. E nós vamos estar 7 anos com Ele na ceia do Senhor, nas bodas do Cordeiro. Depois nós vamos voltar, cada um em um cavalo, e Ele sentado no cavalo branco, e na sua coxa direita é escrita: Rei dos Reis, Senhor do Senhor. E reinará, abrirá lá em Gog e Magog, no meio de Jerusalém será fendida. E João disse: eis que vejo a nova Jerusalém descendo, endereçada àqueles que vão herdar a salvação. Mas antes disso, nós vamos estar 1000 anos com Ele, ceando todo dia. Ele vai governar no milênio, onde o diabo e seus capatazes serão presos. O diabo, a besta, o falso profeta, será preso, o anticristo. E nós estaremos reinando para sempre, irmãos. Para sempre. Nosso futuro sempre é agora. Amém? Por isso o Augustinho e o Judas já vai distribuir os elementos da ceia. Enquanto isso, nós vamos louvar o Senhor. E depois vamos orar. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz. Na cruz
e vivo com o Pai está, porque Ele Posso crer. posso crer. Aleluia! Temor não há. Eu conheço o final do livro. Temor não há, mas eu sei a minha vida está nas mãos. está nas mãos. E quando enfim Aleluia! chegar em que a morte, em que a enfrentarei sem medo. Querer verei na glória o meu Jesus. Porque está nas mãos do meu Jesus. Alguém ficou sem pegar os elementos da ceia? Se alguém ficou sem, levanta a mão. O vinho, ali a Thaís. Alguém mais? O pão, o vinho. E quando enfim chegar a hora Em que sem medo. sem medo. Verei na glória o meu. Quando chegar no milênio, eu vou ter privilégios. Sou pastor. E aí Cristo vai perguntar para mim, Jesus vai perguntar assim, ó, agora eu sou o rei da terra. Não é? Mas eu vou te dar uma opção, um pedido. O que você quer? Vou falar para ele assim, ó Senhor, eu só quero uma coisa, né? Eu quero ser vizinho de todos os irmãos da minha igreja que eu pastoreei. Eu quero estar no mesmo bairro que eles. Se tiver um bairro chamado Miguel Bada no Milênios, eu pode colocar, põe esse nome. Eu vou estar com ele. Eu sei que eu não sou mais pastor. Agora o Senhor é nosso pastor. Eu te louvo, está nas tuas mãos. Mas eu quero estar com ele. Na ceia que nós vamos ter, eu quero cear com eles também, Senhor. Eu quero servir a ceia para eles. Eu posso, Senhor? Porque, Senhor, uma coisa é certa. Eu te amo e quero estar com a minha família aqui.
A minha família não é meu pai e minha mãe, mesmo que elas são crentes, é todos aqueles que fazem a vontade do Senhor. Essa é a nossa família. Mas aquele que era a sua família, com certeza vai ser salvo. E com certeza, nem que for no último segundo, mas vai estar conosco. Eu morei um tempo na fronteira da Argentina. Minha casa era a última casa da fronteira. E tinha um rapaz lá que a gente tinha um comércio. Na época a Argentina, no tempo do Menem, era dolarizado. Os argentinos compravam com a gente. E tinha um rapaz lá chamado Baiano. Ele morava em São Paulo. Ele era meu vizinho de comércio. Gente fina demais, me ajudou muito no Uruguaiana, Rio Grande do Sul. E aí, irmãos, ele tinha alguns filhos. A esposa crente, ele não. E aí passou um tempo, nós ficamos sem se ver. Eu fiquei sabendo que ele voltou para São Paulo. Ele foi morar, ele tinha casa ali em Itaquera, na cidade de Carvalho, perto de onde eu morava. Aí no final da Guedes, aí eu fui lá, fui visitá-lo. Ele tinha um filho chamado Samuel e o outro que eu esqueci o nome. O Samuel era trabalhador, ajudava o pai demais. E o outro filho era malandrão. Né? Queria só comer as coisas boas do pai. E aí eu falei assim: oi Samuel, tudo bem? E a menina também e tal. E eu falei pro Baiano: e o seu outro menino? Ele falou assim: ele morreu. Uau. Aí o Baiano já estava indo para a igreja e tal. Aí a esposa dele falou assim: ele morreu, eu vou te explicar como é que foi. Como sempre ele foi louco, eu sempre olhando por ele. Ele tinha uns 26 anos, 27 anos. Aí pegou o carro, na época Opala, aqueles carros que ele tinha um Passat, ele tinha um Opala. Ele pegou o Opala e saiu com tudo aqui em São Paulo e bateu e se arrebentou no meio. Só que eu sei o seguinte: quando ele estava morrendo, uma pessoa parou lá, o carro bateu na outra pessoa também, a pessoa era crente. A pessoa chegou para ele na hora e falou assim: você vai morrer, você quer entregar sua vida a Jesus? E ele fez assim. E a mãe dele ficou: então pastor, então irmão, eu estou tranquila, porque meu filho foi salvo. Isso é entender a palavra. O filho foi salvo no último momento. Sabe, nós não podemos falar quem vai para o céu e quem não vai. Para mim, nós já estamos, mas toda a nossa família já está lá. Já estão salvos. Mas sabe o que acontece, irmãos? Qualquer coisa pode acontecer comigo, com você. O diabo pode se levantar veementemente, ferozmente. Mas nós, tá ali, ó. Nós sabemos o quê? Tem um repórter que chama o repórter do futuro, João. Ele foi lá e viu nosso futuro. Não haverá morte, nem choro, nem ranger de dente, lágrima alguma. Nós teremos com Ele e o Senhor será a nossa luz. Não haverá sol. Ele é a nossa luz. Eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém. Eu vi aquele que estava morto, mas viveu para romper os 7 selos. Coloca para mim capítulo 11, por gentileza, novamente, versículo 27 de Coríntios. Capítulo 27, versículo 11. Sei assim, passa um pouquinho mais, né, irmãos? Então, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Mas verifique-se o homem a si mesmo. E ao eu me verificar, eu me analisar, coma do pão e beba, mesmo tendo uma auto-introspecção, mesmo tendo uma autoanálise, mesmo olhando para você e vendo que não é nada, come e beba. Por quê? Porque eu não como mais e bebo de acordo comigo mesmo. Eu como e bebo de acordo com Romanos 8:1, que não há mais nenhuma condenação. Sabe quem está dentro de você? É Jesus. Sabe quem vai ser a última pessoa a comer do próprio corpo? O próprio Jesus. Se está em você, ele vai comer, porque ele levou na mente dele o espinheiro dos pecados. Brinde ao Senhor o seu pão e o seu vinho e oremos por ele. Pai, consagro a Ti este pão, consagro a Ti este vinho. Pai,
nós vamos saborear, não o pão, não o vinho, nós vamos saborear a vitória, nós vamos saborear a ressurreição, nós vamos saborear o futuro, nós vamos saborear, Pai amado, porque nós temos Cristo em nós, esperança da glória. Pai, obrigado, consagramos a Ti esses elementos, Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, porque vai entrar no nosso corpo, e nós temos agora consciência da graça, abundante graça, maravilhosa graça, a graça infinita, graça maravilhosa, graça amorosa, porque Ele vive, e nós cremos amanhã. Pode comer do pão. Fala pro seu irmão, temos uma aliança aí. Compartilhe com ele o seu vinho. Ele vai um pouco para você. Temos uma aliança. Temos aliança. Pode beber do vinho. Aleluia. Temos aliança, Jó. Uma forte e maravilhosa aliança. Aleluia. Vamos louvar o Senhor para encerrar essa reunião rica. Louvando o Senhor. Vem, meu amado. Aleluia. Oh, vem, meu amado. Vem. Meu amado. Vem, Senhor. Maranata, hora vem. Vem, Senhor Jesus, o Maranata, hora vem. O Maranata, hora vem. Bem junto, oh, bem junto a Ti, e eu quero estar, Senhor, bem junto a Ti, e eu quero estar. O Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Vem, meu amado, vem. Oh, vem. Vem. Oh, vem. Aleluia. Irmãos, eu quero fazer um pedido para toda a igreja. O pastor Roberto colocou um jejum, o pessoal vai ministrar. Eu queria colocar também, né? Se você puder orar pelo menos 15 minutos por dia pelo encontro, se você pudesse também tirar um dia da semana para jejuar pelo encontro, vai ser poderoso. Amém? Fala ao Senhor, e meu amado, Maranata. Maranata é, eu quero urgentemente sua vinda. Eu quero a sua volta urgentemente. Senhor, obrigado por essa semana que nós vamos ter. Guarde nossos dias, nossos caminhos, livra-nos do mal, livra-nos das pessoas perversas, Senhor. Pai, eu abençoo cada família, Senhor. Eu abençoo, Deus, de São Paulo, Brasil, o nosso presidente, Senhor, os governadores. Senhor, que o Senhor venha sustentar cada um, Deus.
Eu ouço a mão direita para cima. A graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações que é do Espírito Santo do Senhor esteja com você, não somente hoje, mas para todos sempre. A paz do Senhor, Deus te abençoe.